A verdadeira traição não vem dos seus inimigos. Ela vem do companheiro destinado a proteger você. Quando o Alpha de Oakhaven rejeitou publicamente sua parceira leal por uma ômega mais bonita e rica, ele pensou que tinha vencido. Ele não percebeu que acabara de entregá-la ao rei mais letal que existe. O grande salão de Oakhaven estava decorado com estandartes esmeralda e tapeçarias douradas. 1000 lareiras acesas iluminavam o local com suas chamas crepitantes. Era a véspera da lua de sangue de São Judas, a noite mais sagrada no calendário dos lobisomens. Para Alicia Caldwell, uma loba ferozmente leal da estimada, mas recentemente empobrecida, Casa Caldwell, aquela deveria ser a noite em que seu destino seria selado. Ela lutou ao lado de Lucius Montgomery, o recém-coroado alfa de Oakhaven. Eles lutaram por 4 anos brutais durante as difíceis batalhas na fronteira de Crimson Ridge. Foi Alicia quem protegeu seu flanco. Ela levou uma flecha com ponta de prata no ombro para que ele pudesse sobreviver e assumir o título de seu pai. Eles estavam ligados pelo dever e pelo sangue compartilhado no campo de batalha. E também pelo cheiro inegável do vínculo de companheiros destinados que floresceu entre eles quando atingiram a maioridade. Todos nos 7 territórios sabiam que Alicia seria sua aluna. Ela usava um vestido simples e elegante de um vermelho carmesim profundo. Um forte contraste com seu comportamento endurecido pela batalha. Seu coração batia com uma alegria rara e vulnerável, enquanto ela esperava perto do estrado. Mas quando as pesadas portas de carvalho se abriram, Lucius não caminhou em sua direção com a adaga cerimonial de acasalamento. Um silêncio pesado e sufocante caiu sobre os lordes e damas reunidos. Sussurros irromperam dos cantos do salão. Eles se espalharam pela nobreza, do Lord Harrington dos Planaltos do Leste a Lady Beatrice das terras fluviais. Lucius Montgomery caminhou pelo corredor central. Mas ele não estava sozinho. Agarrada ao seu braço estava Genevieve Fontaine, uma ômega de beleza estonteante dos ricos e intocados vales do sul. Genevieve era tudo o que Alesia não era. Delicada, coberta de pérolas e seda afiada, com uma pele de porcelana impecável, sem as cicatrizes da guerra. Seu cheiro, uma mistura enjoativamente doce de jasmim e mel, dominava o aroma natural do salão. A respiração de Alesia falhou. O vínculo de companheira em seu peito deu um puxão violento e doloroso, avisando-a do desastre antes mesmo de Lucius abrir a boca. Alcateia de Oakhaven. Lucius começou, sua voz ressoando com autoridade de alfa. No entanto, faltava a honra pela qual ele um dia jurou. Ele não olhou para Alésia. Uma nova era exige um novo começo. Nós sobrevivemos às guerras. Agora devemos reconstruir nossa riqueza e garantir nossa linhagem com graça, não apenas com força bruta. Ele finalmente se virou para Alésia, seus olhos frios, desprovidos do calor que compartilharam durante inúmeras noites geladas na linha de frente. Alesia da casa Caldwell, você tem sido uma soldada leal. Mas uma alcateia não pode ser liderada por uma guerreira com mãos calejadas e cheiro de ferro. Meu reinado requer uma verdadeira luna de sangue puro e imaculado. Ele ergueu a voz para que todo o salão pudesse testemunhar a humilhação. Eu, Lucius Montgomery, alfa de Oakhaven, por meio deste, rejeito você, Alesia Caldwell, como minha companheira destinada. A palavra atingiu com a força física de um ariete. Na tradição dos lobisomens, um vínculo destinado rompido é agonizante. Alicia engasgou, caindo de joelhos enquanto uma dor incandescente percorria suas veias. Parecia que alguém havia enfiado a mão em sua caixa torácica e esmagado seus pulmões. Ela agarrou o peito, tentando suprimir o grito agonizante que se formava em sua garganta, recusando-se a dar a Lucius a satisfação de sua destruição absoluta. Genevieve soltou um suspiro suave e piedoso, escondendo um sorriso triunfante atrás de seu leque de renda. "Oh, coitadinha", murmurou a ômega, alto o suficiente para a primeira fila de nobres ouvir. "É para o melhor, querida. Ela simplesmente não se encaixa em um palácio. Eu aceito sua rejeição." Alesia forçou as palavras a saírem. Sua voz tremia, mas seu queixo estava erguido. Sangue escorria de seu lábio, onde ela o mordeu para não gritar. "Que a deusa julgue sua honra, Lucius, pois você não tem mais nenhuma." Em vez de mostrar remorso, a expressão de Lucius endureceu. "Você está destituída de sua patente militar, Alicia. Você permanecerá em Oakhaven por minha misericórdia.
mas servirá nos aposentos inferiores. Não quero que minha nova aluna se aborreça com a presença de uma loba rejeitada e amarga. Da noite para o dia, a formidável heroína de Oakhaven foi reduzida a uma criada de cozinha. Alísia foi banida para os aposentos úmidos e cheios de corrente de ar dos servos, sob a fortaleza. Por semanas, ela suportou os olhares de desprezo daqueles que um dia a saudaram. E também as dores fantasmas, agonizantes e persistentes, do vínculo rompido. Ela observava das sombras enquanto Genevieve redecorava a fortaleza com uma riqueza ostensiva, desfilando com joias compradas com o sangue que Alísia havia derramado. Mas uma loba não geme quando encurralada. Ela observa e sobrevive. Mal sabia Alísia que a deusa estava de fato observando. E seu julgamento já estava a caminho, vindo do norte congelado. 6 semanas depois, Oakhaven foi lançada em um frenesi. Era a estação da Grande Cúpula, onde todos os líderes dos 7 territórios se reuniam para pagar impostos, negociar tratados e exibir seu poder. Este ano, Oakhaven foi escolhida como anfitriã. Lucius e Genevieve não pouparam despesas, determinados a provar sua superioridade. Mas havia um convidado cuja confirmação de presença causou um arrepio na espinha de cada homem, mulher e filhote no castelo. Rei Kalin Rothsberg, o alfa soberano das terras desoladas do norte. Kalin não era apenas um rei. Ele era um mito vivo, conhecido como o Rei das Sombras. Histórias de sua brutalidade eram sussurradas para assustar filhotes desobedientes. Dizia-se que ele havia conquistado 3 alcateias renegadas sozinho antes de seu 21º aniversário, arrancando as gargantas de seus inimigos com uma crueldade que aterrorizava até mesmo seus próprios generais. Ele governava o maior e mais militarizado território do mundo, e não respondia a ninguém. Ele raramente comparecia às cúpulas, preferindo o isolamento de seu reino congelado. Mas uma mensagem havia chegado, anunciando sua chegada iminente. Quando o enorme portão de ferro de Oakhaven se ergueu para admitir a delegação do norte, o próprio ar pareceu cair 10 graus de temperatura. Alísia, encarregada de carregar lenha para o pátio principal, parou nas sombras da forja do ferreiro para observar. Cavalgando à frente de uma vanguarda fortemente armada, estava Kellin. Ele era uma montanha de homem, vestido com aço escuro e peles grossas. Cicatrizes apareciam na gola de sua armadura, subindo por sua mandíbula forte e cinzelada. Eram medalhas de uma vida inteira de guerra. Seus olhos, de um tom penetrante e antinatural de prata gelada, examinavam o pátio. Ele irradiava uma aura aterrorizante e sufocante de puro comando alfa. Lobos com o dobro do tamanho de Lucius instintivamente curvaram suas cabeças, expondo seus pescoços em submissão apenas pela proximidade de Kalin. Lucius desceu apressadamente os grandes degraus. Genevieve o seguia em um vestido cintilante, tentando desesperadamente parecer majestosa. Rei Kalin, saudou Lucius, curvando-se mais baixo do que um alfa orgulhoso jamais deveria. Oakhaven lhe dá as boas-vindas. Estamos honrados em receber o soberano do norte. Kalin não desmontou imediatamente. Ele permaneceu montado em seu enorme cavalo de guerra preto como a noite. Seus olhos prateados estavam frios e desinteressados enquanto passavam por Lucius. Eles se detiveram brevemente em Genevieve, que piscou os cílios, tentando usar seu renomado charme de ômega. O lábio de Kalin se curvou em puro nojo, descartando-a instantaneamente. Então o Rei das Sombras congelou. Seu peito maciço se expandiu enquanto ele respirava lenta e profundamente. Seus olhos prateados se arregalaram. A calma aterrorizante se desfez em uma fração de segundo. Kalin saltou de seu cavalo. Suas botas pesadas racharam o paralelepípedo sob seu peso. Ignorando o comitê de boas-vindas, ignorando a mão estendida de Lucius, Kalin começou a andar. Ele se movia como um predador rastreando um cheiro de sangue. Seu olhar estava fixo nas sombras perto da forja do ferreiro. O coração de Alessia parou. Enquanto Kalin se aproximava, o cheiro forte de pinho, terra molhada e geada de inverno a envolveu. Era inebriante. Sua loba, adormecida e de luto desde a rejeição, de repente arranhou a superfície de sua mente, uivando com uma alegria desesperada e frenética. Companheiro, ela deixou a lenha cair. A lenha fez um barulho alto na pedra, mas Kalin não se assustou. Ele parou a poucos centímetros dela. Sua figura imponente a escondia completamente do resto do pátio. De perto, ele era ainda mais intimidador.
No entanto, havia uma vulnerabilidade crua e desprotegida em seus olhos gelados. Ele olhava para o rosto dela, manchado de fuligem, e para suas roupas de serva, gastas e rasgadas. Eu procurei por você em 3 continentes, rosnou Kalin. Sua voz era um baixo, profundo e rouco que vibrou através dos ossos de Alésia. Ele estendeu uma mão enorme com luva de metal. Seu toque foi surpreendentemente gentil ao limpar uma mancha de cinza de sua bochecha. Minha rainha. Suspiros de espanto ecoaram pelo pátio. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado de choque. Lúcio saiu de seu estupor. Seu rosto ficou vermelho com uma mistura de vergonha e indignação. Ele marchou para a frente, seu ego frágil ferido pela súbita mudança de atenção. Sua Majestade, deve haver um engano. Essa é Alésia Caldwell. Ela é uma serva desonrada, uma loba rejeitada sem posição. Deixe-me apresentar-lhe as verdadeiras damas de Oakhaven. Mais rápido que um raio, Kalin se moveu. Em um segundo, ele estava acariciando a bochecha de Alésia. No segundo seguinte, sua mão estava em volta da garganta de Lúcius, levantando o alfa de Oakhaven completamente do chão. Lúcius engasgou, suas pernas chutando desesperadamente no ar. Fale dela com desrespeito, novamente, rosnou Kalin, suas presas à mostra e seus olhos brilhando com uma prata luminescente mortal. E eu arrancarei sua língua de sua boca e a darei aos meus cães. Genevieve gritou, encolhendo-se atrás de um pilar. Os guardas de Oakhaven sacaram suas armas, mas a vanguarda de Kalin imediatamente sacou as suas. Lâminas enormes brilhavam com intenção letal. Alésia deu um passo à frente, colocando a mão no antebraço armado de Kalin. Solte-o, ela disse suavemente. Não era um apelo pela vida de Lúcius, era uma declaração de poder. Os olhos brilhantes de Kalin suavizaram-se imediatamente ao olhar para a mão dela. Ele jogou Lúcius de lado como uma boneca de pano. O alfa bateu com força nos paralelepípedos, ofegante e humilhado na frente de toda a sua alcateia. Kalin virou as costas para o Lorde ofegante e se ajoelhou diante de Alícia, ali mesmo, na sujeira e cinzas do pátio. O rei mais temido dos 7 territórios curvou a cabeça para a serva rejeitada. Eu sou Kalin da casa Rothsburg, e se você me aceitar, nunca mais esfregará outro chão. Nunca mais lutará outra batalha sozinha. Ou suportará a presença daqueles que não são dignos de olhar para você. Alésia olhou da figura trêmula e patética de Lúcius e da aterrorizada Genevieve, de volta para o rei imponente e ferozmente devotado, ajoelhado diante dela. Um sorriso lento e perigoso curvou seus lábios. Eu aceito, ela sussurrou. E naquele momento, o equilíbrio de poder nos 7 territórios mudou para sempre. A jornada para as terras desoladas do norte foi um contraste gritante com a vida mimada e dourada. Alésia tinha vislumbrado brevemente essa vida nos salões superiores de Oakhaven. Mas para ela, os ventos cortantes e os picos nevados do território de Kalin pareciam liberdade. Ela cavalgou ao lado do Rei das Sombras. Não em uma carruagem, mas em um imponente cavalo de guerra cinza malhado que ele lhe dera de presente. Foi um testemunho silencioso de sua compreensão da verdadeira natureza dela. Kalin não via uma flor frágil que precisava ser protegida da geada, mas sim uma guerreira que finalmente encontrou seu campo de batalha. A fortaleza de Ironhold era uma obra-prima de obsidiana formidável e pedra escura, esculpida diretamente nos penhascos irregulares das montanhas da geada. Quando chegaram, não houve risos de escárnio, nem sussurros sobre seu status arruinado. Os lobos do norte, soldados endurecidos, lordes estoicos e ferozes donzelas de escudo alinhavam-se nos pátios. Eles não se importavam com pedigrees delicados ou seda afiada. Eles sentiam o cheiro do sangue de suas vitórias passadas, a força inabalável de sua loba. E o mais importante, o profundo e ressonante vínculo de companheiros que a ligava ao seu soberano absoluto. Enquanto Kalin a conduzia pelos degraus, toda a fortaleza se ajoelhou em uníssono. O general Castor, o segundo em comando ferozmente leal de Kalin, curvou a cabeça. Bem-vinda ao lar, minha rainha, ele rosnou. Pela primeira vez desde a traição de Lúcius, Alísia sentiu os pedaços fraturados de sua alma se encaixarem no lugar. No entanto, a paz é uma ilusão frágil nos 7 territórios. A notícia de que Kalin havia reivindicado a guerreira rejeitada se espalhou como fogo, causando pânico nos vales do sul. A casa Fontaine,
a família incrivelmente rica e corrupta de Genevieve percebeu o perigo catastrófico em que se encontravam. Ao humilhar a companheira destinada de Kalin, Oakhaven praticamente convidou o Rei das Sombras a marchar com seus exércitos imparáveis para o sul e arrasar suas terras. Lord Reginald Fontaine, o tio astuto de Genevieve, sabia que uma guerra direta com o norte era suicídio. Ele optou pela arma de um covarde, a sabotagem. 3 meses após o início do reinado de Alessia, Ironhold sediou o Festival da Primeira Geada. Foi uma noite de celebração barulhenta, com fogueiras crepitantes e cerveja abundante. Diplomatas dos territórios neutros haviam chegado, e entre eles estava um enviado, supostamente da Guilda de Mercadores do Sul. Ele trazia especiarias exóticas e vinhos raros como ofertas de paz. Alésia, adornada com um deslumbrante vestido de veludo azul meia-noite e uma coroa de aço forjado do norte, sentou-se ao lado de Kalin na mesa principal. Ela parecia radiante, poderosa e intocável. Durante o banquete, o principal enviado do sul, um aristocrata escorregadio chamado Lord Pearl, deu um passo à frente. Ele apresentou um cálice ornamentado e cinzelado em ouro. Um brinde à saúde da Rainha do Norte, anunciou Pearl, sua voz gotejando reverência forçada. Uma safra rara dos vinhedos ensolarados das propriedades Fontaine, abençoada pela própria alta sacerdotisa para fertilidade e longa vida. A mandíbula de Kalin se contraiu com a menção do nome Fontaine. Um rosnado baixo vibrou em seu peito. Ele tentou afastar o cálice com um tapa, mas Alésia colocou suavemente a mão sobre a dele. Ela se levantou, descendo do estrado com passos lentos e medidos. Seus olhos, geralmente de um tom avelã quente, brilharam com a luminescência dourada de sua loba desperta. Ela pegou o cálice de Pearl. Ao aproximá-lo do rosto, seus sentidos apurados, guçados por anos na linha de frente, onde veneno era tão comum quanto flechas, captaram algo. Sob o cheiro forte e doce de uvas esmagadas. Era um toque fraco, quase imperceptível, de amêndoa amarga e podridão metálica. Acônito líquido, refinado, concentrado e absolutamente letal para um alfa ou uma luna. Alísia não entrou em pânico. Ela não gritou pelos guardas. Em vez disso, ofereceu a Pearl um sorriso que era arrepiante em sua calma predatória. Um presente tão generoso, Lord Pearl. É costume no norte, no entanto, que o doador compartilhe o primeiro gole de qualquer vinho abençoado, para unir nossas casas em verdadeira comunhão. Ela estendeu a pesada taça de ouro em direção a ele. Beba. O rosto de Pearl ficou completamente pálido. Uma gota de suor nervoso escorreu por sua têmpora. Minha rainha, eu não poderia presumir provar uma safra destinada à realeza. É inteiramente para você. Eu insisto. A voz de Alísia baixou uma oitava, soando com um comando de alfa que ecoou pelas paredes de pedra do grande salão. O silêncio caiu sobre o festival. Todos os soldados do norte pararam de beber. As mãos se moveram instintivamente para os punhos de suas espadas. Beba! Ordenou Kalin, aproximando-se por trás de Alísia. Sua presença maciça projetava uma sombra aterrorizante sobre o enviado. Percebendo que estava encurralado, Pearl entrou em pânico. Ele se lançou para a frente, sacando uma adaga de prata escondida de seu manto, mirando direto no coração de Alísia. Ele era rápido, abastecido pela adrenalina desesperada de um homem morto andando. Mas Alísia foi mais rápida. Com uma graça fluida e letal, nascida de 1000 batalhas reais, ela se esquivou do golpe. Ela não derrubou o cálice. Ela ergueu a mão livre, agarrando o pulso de Pearl e torcendo-o com um estalo doentio enquanto ele uivava de dor. Ela deu uma rasteira nele, fazendo-o cair com força no chão de pedra. Antes que ele pudesse respirar, o calcanhar de sua bota com biqueira de aço estava firmemente plantado em sua garganta. O General Castor e uma dúzia de guardas sacaram suas lâminas, mas Alícia ergueu a mão, detendo-os. Ela derramou o vinho envenenado no chão de pedra perto do rosto de Pearl. O líquido sibilou, corroendo a argamassa. Prova inegável da traição. A casa Fontaine manda lembranças pelo que vejo, disse Alessia friamente, olhando para o assassino aterrorizado. Ela se virou para o marido que a observava com uma mistura de orgulho avassalador e fúria sombria e assassina. Kalin, reúna o Alto Conselho. Não vamos apenas declarar guerra. Vamos desmantelá-los completamente. 2 semanas depois,
O território neutro da Fortaleza Azul sediou o Tribunal de Emergência do Alto Conselho. Os maiores lordes dos 7 territórios estavam reunidos, sentados em um enorme anfiteatro de mármore branco. No centro estavam Lucius Montgomery e Lord Reginald Fontaine. Eles foram arrastados à força de suas confortáveis propriedades pela vanguarda de Calais. Genevieve sentou-se nas arquibancadas. Sua arrogância anterior foi totalmente substituída por um medo trêmulo. Seus vestidos de seda não faziam nada para esconder seu pânico. Lucius tentou manter sua bravata. Isso é um ultraje. Vocês não podem arrastar um alfa de uma alcateia soberana para um julgamento com base na palavra de uma loba rejeitada e de um assassino. Confesso, ele gritou para o conselho. O norte está passando dos limites. Alesia entrou no centro do anfiteatro. Ela não usava armadura, apenas um traje sob medida de carmesim escuro e preto. Sua coroa do norte repousava segura em sua cabeça. Os membros do conselho, até mesmo os alfas mais antigos e teimosos, inclinaram-se para a frente. Não estou aqui para discutir a palavra de um assassino, declarou Alesia, sua voz soando clara e autoritária. Estou aqui para expor um parasita. Ela sinalizou para o general Caster, que arrastou um enorme baú com ferragens de ferro para o centro da sala. Ele o abriu com um estrondo, revelando pilhas de livros contábeis com capa de couro. Alesia começou a andar lentamente ao redor de Lucius. Durante meu tempo em Oakhaven, depois que fui destituída de minha patente e banida para os aposentos inferiores, passei minhas noites nas celas úmidas, onde os arquivos da alcateia e os registros de impostos foram jogados sem cerimônia, tudo para dar espaço às novas coleções de vinho de Lady Genevieve. Eu li todos eles. A expressão presunçosa de Lucius vacilou. Reginald Fontaine, de repente, parecia que ia passar mal. Alesia continuou, pegando um livro grosso do baú e jogando-o na mesa do conselho. Lucius Montgomery alegou que me rejeitou porque Oakhaven precisava de riqueza, que eu era muito grosseira para trazer prosperidade. Mas a verdade é muito mais patética. Lucius e a casa Fontaine têm desviado o ouro dos impostos da coroa por 3 anos. Eles canalizaram os fundos militares destinados às defesas da fronteira de Crimson Ridge, direto para contas privadas nos Planaltos do Leste. Sons de espanto irromperam do conselho. Roubar da coroa era alta traição. Alesia se virou para a multidão, sua voz ecoando com fúria justa. Ele não me rejeitou porque eu não era bonita o suficiente. Ele me rejeitou porque sou uma soldada. E uma soldada, eventualmente, teria notado que nossas defesas estavam desmoronando por falta de fundos. Ele precisava de uma Luna que fosse cúmplice. Ele precisava de uma Ômega, cuja família estava lavando o mesmo ouro que ele estava roubando. Lord Harrington, o mais velho do Alto Conselho, bateu seu martelo. Isso é verdade, Montgomery Fontaine. O que vocês têm a dizer sobre esses livros? Lúcio suava profusamente. Ele olhou freneticamente para Reginald, que se recusou a encontrar seu olhar. São falsificados. Ela é uma companheira amarga e rejeitada em busca de vingança. Lucius de repente gritou, encurralado e desesperado. Um julgamento por combate. Invoco o antigo direito da garra carmesim. Invoco meu direito como alfa soberano. Desafio o rei do norte a defender essas mentiras com seu sangue. Lucius pensou que estava sendo esperto. Calais era um gigante, sim. Mas Lucius havia secretamente mergulhado suas lâminas gêmeas em prata líquida antes do julgamento. Se ele conseguisse apenas um arranhão em Calais, a prata o enfraqueceria o suficiente. O suficiente para permitir que Lucius garantisse uma vitória covarde. Calais deu um passo à frente, um sorriso sombrio e aterrorizante cruzando seu rosto. Ele alcançou sua espada larga, ansioso para despedaçar Lucius membro por membro. Mas Alesia colocou a mão no peito de Calais. Não, meu amor, ela disse suavemente, seus olhos fixos nos dele. Ele é o meu passado. Deixe-me enterrá-lo. Calais hesitou. Seus instintos protetores lutavam com seu imenso respeito por ela. Finalmente ele assentiu, recuando e dando-lhe o espaço. Faça doer, minha rainha. Lúcio soltou uma risada seca. Você me desafia? Você é uma mulher sem alcateia, Alesia. Você não tem centelha de alfa. Alesia soltou seu pesado manto de veludo, deixando-o cair no chão de mármore. Ela sacou uma única e elegante espada larga de aço escuro do norte. Eu sou a rainha das terras desoladas do norte, e vou lhe mostrar exatamente por que sobrevivi na linha de frente.
enquanto você se escondia atrás das saias de seu pai. Lúcius avançou, suas lâminas gêmeas com prata brilhando à luz do sol. Ele lutou com uma brutalidade agressiva e desesperada, mirando no rosto e na garganta de Alésia. Mas Alésia se movia como água fluindo ao redor de uma pedra. Ela aparou seus golpes frenéticos com esforço mínimo, seu trabalho de pés impecável. Toda vez que Lúcius atacava, ela desviava, usando o próprio impulso dele contra ele, deixando-o se esgotar. Você não era nada antes de mim, cuspiu Lúcius, atacando descontroladamente seu peito arfando. Eu fiz você. Você me fez uma serva, rebateu Alésia, entrando na guarda dele. Com um golpe rápido como um raio, ela esmagou o pomo de sua espada em seu pulso, quebrando o osso. Lúcius gritou, largando uma de suas lâminas envenenadas. Antes que ele pudesse se recuperar, Alésia girou, passando a lâmina por trás de seus joelhos. Lúcius desabou no chão de mármore com um baque surdo. Ela chutou sua espada restante para longe e pressionou a ponta afiada de seu aço do norte diretamente contra sua garganta. Lúcius olhou para ela, tremendo, seus olhos arregalados de terror absoluto. Ele estava derrotado, publicamente humilhado e exposto como uma fraude e um covarde. Eu não preciso matar você, Lúcius, sussurrou Alésia, sua voz chegando apenas aos ouvidos dele. A morte é rápida demais. Quero que você viva no exílio que merece. Quero que você assista enquanto eu governo o maior território do mundo, sabendo que você jogou tudo fora. Ela recuou a espada e se virou para o conselho. O desafio está vencido. O Alfa de Oakhaven foi derrotado. O Alto Conselho não perdeu tempo. Lord Harrington se levantou, seu rosto sombrio. Lucius Montgomery, Lord Reginald Fontaine. Vocês estão, por meio destituídos de seus títulos, suas terras e sua riqueza. Vocês estão banidos para as terras distantes. Seus bens serão confiscados e devolvidos às defesas da fronteira. Nas arquibancadas, Genevieve gritou de horror. Não, eu sou uma Fontaine. Eu sou aluna de Oakhaven. Vocês não podem fazer isso. Mas os guardas já estavam se movendo, arrastando a Ômega chorosa e os lordes quebrados em correntes. Alésia embanhou sua espada e voltou para Calen. O enorme e aterrorizante Rei das Sombras ajoelhou-se no centro do Alto Conselho, indiferente aos olhares dos outros lordes. Ele pegou a mão dela, pressionando um beijo reverente em seus nós dos dedos. Minha linda e aterrorizante rainha, murmurou Calen, seus olhos prateados brilhando com uma adoração feroz e total. Alésia sorriu, uma expressão genuína e radiante que iluminou o antigo salão. Eles saíram do anfiteatro de mãos dadas, deixando as cinzas de seu passado para trás. Ela havia sido jogada aos lobos como um sacrifício, apenas para retornar, liderando a alcateia inteira. Que jornada! Alésia provou que a verdadeira força não vem de um título nobre ou de um rosto delicado. Ela vem do fogo interior. Ela transformou a traição suprema em um reinado lendário ao lado do rei mais poderoso dos territórios. Se você adorou ver Alésia retomar seu poder e executar a vingança perfeita contra Lúcius e Genevieve, deixe o seu like com força. Não se esqueça de compartilhar esta história com sua alcateia e de se inscrever para mais dramas épicos de lobisomens. Deixe um comentário abaixo. O que você teria feito no lugar de Alésia? Até a próxima história. A pesada coroa da alcateia Garra de Prata não pairava sobre a cabeça da verdadeira companheira destinada do Alfa. Em vez disso, estava com uma frágil garota humana agarrada ao seu braço. Num único piscar de olhos, séculos de leis sagradas dos lobisomens foram estilhaçados. A traição não apenas quebrou a verdadeira companheira. Ela forjou a luna mais letal que o reino já conheceu. O grande salão de Winterborn estava imerso em séculos de tradição dos lobisomens. Bandeiras de um carmesim profundo e prata pendiam dos tetos abobadados de pedra. Eram iluminadas pelas lareiras crepitantes que combatiam o frio cortante do inverno medieval do norte. Esta noite seria a mais sagrada de todas as noites, a ascensão e a cerimônia de acasalamento. Freya da casa Ashdown estava na base do altar de obsidiana, com sua postura impecável. Vestida com um traje de fio de prata e veludo azul meia-noite, ela parecia em todos os detalhes a luna que nasceu para ser. Sua linhagem era pura, sua loba uma criatura magnífica e temível de um branco puro. E por 3 anos ela se preparou para ficar ao lado do rei Alfa Alaric da casa Redfern.
A deusa da lua os havia decretado como companheiros destinados. Era um laço tecido na própria essência de suas almas. Uma verdade reconhecida no momento em que seus olhos se encontraram pela primeira vez, durante o solstício de primavera. As pesadas portas de carvalho do grande salão se abriram com um rangido. Um silêncio caiu sobre a assembleia de lordes, generais e anciãos da Alcateia. Lord Harrington e a baronesa Croft, dois dos nobres mais influentes da Alcateia Garra de Prata, trocaram sussurros reverentes. Mas o cheiro que precedia o rei Alfa enviou um tremor violento pelas veias de Freya. Era o cheiro de alaric, de pinho fresco e trovoadas crepitantes. Mas entrelaçado em seu aroma, havia algo completamente estranho. O aroma enjoativo de água de rosas e medo mortal. Alaric caminhou pelo corredor central. Ele era um homem impressionante, construído como uma fortaleza. Tinha cabelos da cor de ouro fiado e olhos como aço endurecido. No entanto, ele não estava andando sozinho. Agarrada ao seu braço musculoso estava uma humana, Lady Cecily de York. Ela era pequena, quase dolorosamente frágil. Estava envolta em pesadas peles que ameaçavam engolir sua pequena figura. Seus olhos castanhos e inexpressivos percorriam nervosamente o salão cavernoso. Ela se encolhia diante dos olhares predatórios dos lobisomens reunidos. O coração de Freya bateu forte contra suas costelas. Sua loba interior rosnou, arranhando seu peito. Exigia saber por que outra fêmea, e ainda por cima uma humana, estava invadindo seu direito sagrado. Alaric parou diante do altar. Ele não olhou para Freya. Em vez disso, ele se virou para o sumo sacerdote, sua voz ressoando pelo salão silencioso. Eu lhes apresento a futura rainha de Winterborn, Lady Cecily de York. Um suspiro coletivo ecoou pelas paredes de pedra. O general Godric, comandante dos exércitos de Alaric, deu um passo à frente. Sua expressão se obscureceu com confusão. Meu rei, a companheira destinada está diante de você. A deusa escolheu Lady Freya. Coroar uma humana, uma mortal que não pode sobreviver à mordida, que não pode gerar filhotes fortes, é loucura. É o meu decreto. Alaric rugiu, sua aura alfa explodindo para fora. Ele forçou os lobos mais fracos na sala a se ajoelharem. Freya permaneceu de pé. A pura força de seu comando fazia seus ossos doerem. Finalmente, Alaric voltou seu olhar de aço para Freya. Não havia calor em seus olhos, apenas uma ambição política fria e calculista, mascarada como uma necessidade trágica. O rei de York ofereceu um tratado. Alaric disse, seu tom desprovido do afeto que um dia compartilharam em segredo. 100.000 acres de terra fértil, minas de ferro e acesso irrestrito aos portos do leste. Em troca, eu tomo sua filha como minha rainha. Você trocaria sua alma por ferro e terra. A voz de Freya estava perigosamente baixa, cortando a pesada tensão da sala. Nós somos destinados a Alaric. A deusa uniu nossos espíritos. A deusa não alimenta meu povo. A deusa não arma meus soldados, Alaric respondeu friamente. Ele estendeu a mão, pegando a antiga coroa de osso e prata das mãos trêmulas do sumo sacerdote. Meu coração e minha coroa pertencem a Cecily. Você não pode fazer isso, Freya sussurrou, não como um apelo, mas como um aviso. O laço de acasalamento dentro dela estava se esticando, gritando em agonia. Eu, Alaric da casa Redfern, rei alfa da garra de prata. Sua voz ecoou com uma finalidade fatal. Por meio desta, rejeito você, Freya da casa Ashdown, como minha companheira destinada. A palavra atingiu Freya com a força de um golpe físico. A amarra mágica que ligava sua alma à dele se rompeu violentamente. Uma sensação horrível de rasgo atravessou seu peito. Freya ofegou, caindo de joelhos enquanto o sangue carmesim escuro escorria de seus lábios, manchando a prata imaculada de seu vestido. Sua loba uivou nos recessos mais profundos de sua mente. Um som de puro e absoluto tormento. Cecily escondeu o rosto no manto de Alaric, choramingando ao ver o sangue. Alaric colocou a coroa na cabeça da humana, ignorando o pedaço moribundo de sua própria alma para garantir suas ambições mortais. Além disso, Alaric continuou, olhando para Freya enquanto ela tossia violentamente, agarrando o peito. Para garantir a segurança da minha nova rainha, qualquer ameaça ao seu reinado deve ser eliminada. Freya da casa Ashdown, você está destituída de seu posto, seus títulos e sua alcateia. Você está, por meio desta,
banida para as marchas mortas. Se você for encontrada dentro de minhas fronteiras ao nascer do sol, será executada. A traição foi absoluta. Os lords e ladies que se curvaram para ela ontem, agora desviavam o rosto. Freya limpou lentamente o sangue do queixo. Ela não chorou. A dor agonizante do laço rompido já estava se solidificando em algo frio, duro e totalmente letal. Ela se levantou com a coluna ereta. Seus olhos dourados queimavam com uma luz feroz e antinatural. Você coroou uma frágil boneca de vidro em um reino de feras. Alaric, disse Freya, sua voz ecoando com uma promessa gélida. Quando ela se estilhaçar e seu reino sangrar, lembre-se que foi a sua mão que segurou o martelo. Sem olhar para trás, Freya se virou e saiu do grande salão, deixando para trás seu lar, seu coração e o homem que acabara de selar sua própria ruína. As marchas mortas eram um cemitério de pedra congelada e nevascas uivantes. Eram para ser uma sentença de morte para uma loba solitária e enfraquecida. Por 2 semanas, Freya lutou contra os elementos. Seu vestido de prata foi rasgado em pedaços. Foi substituído pelas peles roubadas e manchadas de sangue de um lobo errante que ela foi forçada a matar em sua 3ª noite de exílio. Ela estava faminta, meio congelada e esvaziada pelas dores fantasmas agonizantes de seu laço de companheira rompido. No entanto, um fogo sombrio e singular a mantinha caminhando. A vingança. Ela não parou nas fronteiras das marchas mortas. Ela seguiu para o leste, cruzando a espinha irregular das montanhas gelo de sangue. Entrou deliberadamente no território da Presa de Ferro. A Presa de Ferro era a inimiga jurada e antiga da Garra de Prata. Eles eram uma alcateia brutal e militarista de lobos sombrios. Eram conhecidos por sua selvageria em batalha e por suas leis implacáveis. Cruzar sua fronteira sem ser convidado era convidar a uma morte lenta e dolorosa. Freya não teve que esperar muito, pois tropeçou em uma clareira de antigos pinheiros enegrecidos. Uma dúzia de lobos enormes se materializou das sombras. Sua pelagem era da cor de piche, seus olhos brilhavam como brasas. Eles mudaram para suas formas humanas. Eram guerreiros gigantes e com cicatrizes, vestidos com cota de malha e couro. Seu capitão, um homem corpulento chamado Gideon, sacou uma espada larga de ferro serrilhada. Imundície da Garra de Prata, ele cuspiu, observando sua aparência maltratada. Você se afastou muito do seu rei, o cão de colo. Leve-me a Kalin, Freya exigiu. Sua garganta estava seca, sua voz rouca. Mas o comando de uma fêmea alfa de nascença permeava suas palavras, fazendo vários guerreiros recuarem. Gideon zombou, avançando para dar um tapa nela. Você não pronuncia o nome do rei alfa. Freya se moveu com uma velocidade que desafiava seu esgotamento. Ela se esquivou de seu braço, deu uma rasteira nele e pegou uma adaga de prata de seu cinto. Pressionou a lâmina firmemente contra sua artéria carótida antes mesmo que ele atingisse o chão nevado. Os outros guerreiros rosnaram avançando. Eu disse, Freya sibilou, sua aura de loba branca se espalhando pelo ar gélido. Levem-me a Kalin. Digam a ele que Freya da casa Ashdown traz a chave para Winterborn. Horas depois, presa em pesadas correntes de ferro, mas caminhando de cabeça erguida, Freya foi levada para a fortaleza da Fortaleza de Ferro. Era um contraste gritante com o luxuoso grande salão que ela havia deixado para trás. A Fortaleza de Ferro foi esculpida diretamente na encosta de uma montanha vulcânica. O ar cheirava a enxofre, metal derretido e poder bruto e desenfreado. Ela foi jogada no chão de pedra no centro da sala do trono. Diante dela, sentado em um trono forjado com as espadas derretidas de seus inimigos, estava o rei Alpha Kalin da Casa Vain. Kalin era uma visão aterrorizante de graça letal. Seu cabelo escuro estava penteado para trás de um rosto que era brutalmente bonito. Era marcado apenas por uma cicatriz fina e irregular que ia de sua têmpora esquerda até o queixo. Seus olhos, de um âmbar luminescente e penetrante, não perdiam nada. Ele exalava uma aura de domínio tão pesada que tornava o ar denso e difícil de respirar. Freya da casa Ashdown. A voz de Kalin era um ronco profundo e aveludado que vibrava pelo assoalho. A companheira destinada do meu maior inimigo. Diga-me por que eu não deveria esfolá-la viva e enviar sua pele de volta para Alaric como um presente de casamento.
Freya se forçou a ficar de pé, apesar das pesadas correntes que a arrastavam para baixo. Ela encontrou o olhar do rei rival sem vacilar. Porque Alaric não se importaria. Ele me rejeitou. Ele me destituiu do meu posto e coroou uma humana de York em meu lugar. Uma risada sombria e zombeteira retumbou do peito de Kalin. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. De repente, intensamente interessado, ele disse: ele quebrou um laço sagrado por uma mortal. Ele sempre foi um tolo politicamente ambicioso. Mas isto é um erro fatal. Um erro que pretendo ajudá-lo a explorar, disse Freya com a voz firme. Eu conheço a planta de suas fortalezas. Conheço os movimentos das tropas do General Godric. Conheço as passagens secretas sob o Winterborn, que contornam as proteções de prata. Kalin se levantou, descendo lentamente do estrado. Ele a circulou como um predador inspecionando uma refeição. Ele se inclinou, inalando profundamente. Freya reprimiu um arrepio enquanto o cheiro dele, de fumaça, sangue e terra escura e rica, a envolvia. Você cheira a morte e a coração partido, pequena loba. Kalin sussurrou, seus lábios a meros centímetros de sua orelha. Você fala de traição contra seu próprio sangue. Por que eu deveria confiar em uma fêmea que traz sua própria alcateia? Porque eles não são mais minha alcateia. Freya rebateu, virando a cabeça para olhá-lo diretamente nos olhos. A proximidade era perigosamente elétrica. E porque meu ódio por Alaric rivaliza com o seu? Eu não quero asilo, Kalin. Eu quero uma espada. Eu quero um exército. Eu quero ver Winterborn queimar até as cinzas. Os olhos âmbar de Kalin brilharam. Ele a encarou por um longo momento silencioso, procurando por uma mentira ou uma agenda oculta. Ele encontrou apenas uma alma tão sombria e fraturada quanto a sua. O canto de sua boca se curvou em um sorriso perverso e predatório. Um exército requer um general, Kalin murmurou, seu olhar caindo para os lábios dela antes de voltar para seus olhos. E um rei requer uma rainha que entenda a necessidade do derramamento de sangue. Se você deseja comandar meus exércitos, Freya, não o fará como uma refugiada. Você o fará como minha aluna. Freya o encarou, o peso de suas palavras se assentando sobre ela. Ele não estava oferecendo um refúgio. Ele estava oferecendo uma coroa forjada no fogo do inferno. Um casamento político, Freya afirmou, testando o terreno. Um pacto de ruína, Kalin corrigiu, estendendo a mão para segurar seu queixo, o polegar roçando sua bochecha. Você será implacável. Você pertencerá à presa de ferro. E juntos vamos rasgar o reino de Alaric, pedaço por pedaço sangrento. Freya não hesitou. Ela não olhou para trás, para a garota que usava veludo branco e acreditava no amor destinado. Aquela garota morreu no altar em Winterborn. Quebre estas correntes, Freya ordenou, com um sorriso sombrio e perverso espelhando o dele, e vamos planejar uma guerra. Um ano se passou desde a ascensão manchada de sangue, e os ventos amargos do norte carregaram sussurros de um novo poder aterrorizante surgindo no leste. Freya da casa Ashdown estava morta. Em seu lugar estava a Rainha de Ferro. As cavernas vulcânicas da Fortaleza de Ferro a haviam forjado em algo letal. A garota imaculada vestida de prata, que se agarrava desesperadamente às promessas da deusa da lua, havia sido queimada por enxofre e rancor. Agora Freya usava uma armadura de obsidiana escamada e couro escuro. Sua loba, antes de um branco reluzente, escureceu. A ponta de sua pelagem tinha a cor de ferro frio. Seus olhos queimavam com um fogo âmbar implacável e antinatural que combinava com sua nova alcateia. Ela não apenas se casou com o rei Alpha Kellen da Casa Vayne. Ela conquistou o respeito de seu povo através de pura e absoluta brutalidade. Nas arenas de treino das Marchas Mortas, ela quebrou as mandíbulas de desafiantes e forçou veteranos lobos sombrios a se renderem. Ela pegou os exércitos de Kalin, uma força caótica de pura agressão, e os transformou em um pesadelo tático disciplinado, e Kalin a adorava por isso. O laço deles não foi tecido pelas mãos gentis do destino, mas forjado na bigorna de sua ambição mútua. Eles eram iguais. Kalin nunca exigiu sua submissão. Em vez disso, ele ficava ao seu lado nas varandas irregulares da Fortaleza de Ferro, observando suas forças se multiplicarem. Sua mão repousava possessiva e orgulhosamente no punho da espada dela.
Eles encontraram uma paixão sombria e consumidora em sua crueldade compartilhada. Um romance construído não na magia do destino, mas na escolha absoluta e inegável. Enquanto isso, uma podridão profunda se instalou em Winterborn. A grande aposta política do rei Alfa Alaric havia desmoronado completamente. Os 100.000 acres de terra fértil que ele ganhou do rei de York estavam estéreis, amaldiçoados por um inverno brutalmente incomum que muitos sussurravam ser a vingança da deusa da lua. As minas de ferro eram atormentadas por desabamentos e estranhos uivos de lobo assombrados que enlouqueciam os mineiros mortais. Pior ainda era Lady Cecily. A frágil rainha humana estava morrendo lentamente sob o peso esmagador da aura da alcateia. Ela tremia constantemente, sua pele pálida e translúcida, incapaz de digerir as carnes ricas e pesadas dos banquetes de lobisomens ou de suportar as energias mágicas agressivas que pulsavam pelo grande salão. A alcateia Garra de Prata, sentindo a fraqueza em seu trono, tornou-se inquieta e amotinada. Sem o laço espiritual de uma verdadeira luna para ancorá-lo, o próprio poder de Alaric estava se fragmentando. Ele era propenso a explosões violentas. Seu cabelo dourado perdeu o brilho. Seus olhos de aço estavam injetados e assombrados pela dor fantasma do laço que ele tão tolamente rompeu. O ponto de ruptura chegou na véspera do solstício de inverno. Freya estava à beira de uma cordilheira irregular com vista para as minas de ferro do leste, as mesmas minas pelas quais Alaric trocou sua alma. Ao seu lado estava Kalin, sua forma massiva de lobo negro, misturando-se perfeitamente com a noite sem estrelas. Atrás deles, 2.000 guerreiros da presa de ferro, pesadamente armados, agachavam-se na neve, silenciosos como o túmulo. O perímetro das proteções de prata termina na linha das árvores. Freya sussurrou, sua respiração formando uma névoa no ar congelante. Ela traçou um caminho na neve com seu dedo enluvado. O general Godric postou sentinelas aqui e aqui, mas eles estão acostumados a ataques frontais. Eles não conhecem as antigas rotas de contrabando através das cavernas de calcário. Kalin mudou para sua forma humana, seus olhos âmbar brilhando com um afeto letal. Ele passou um braço forte em volta da cintura dela, puxando-a para trás contra seu peito. Você construiu essas rotas de contrabando quando era uma filhote, minha rainha. Kalin murmurou, sua voz profunda um ronco contra a espinha dela. Alaric subestimou sua genialidade. Hoje à noite ele paga a primeira parcela de sua dívida. Deixe Lord Harrington vivo, Freya ordenou, virando a cabeça para pressionar um beijo breve e feroz na mandíbula de Kalin. Eu quero que ele entregue uma mensagem ao seu rei. O ataque foi uma aula magistral de devastação. Freya e Kalin lideraram a vanguarda, deslizando pelas cavernas subterrâneas de calcário e emergindo diretamente dentro do acampamento de mineração fortemente fortificado. Os guardas da Garra de Prata nunca tiveram uma chance. Os lobos sombrios da presa de ferro atacaram como um raio. Não houve gritos de guerra, apenas o som doentio de ossos quebrando e carne rasgando. Freya se movia como uma dançarina em um balé macabro. Suas adagas de prata gêmeas, cobertas por uma cinza paralítica não letal, brilhavam ao luar enquanto ela incapacitava 3 guardas em rápida sucessão. Ela não queria um massacre de inocentes. Ela queria desmontar a infraestrutura de Alaric e humilhar suas forças militares. Em uma hora, o acampamento estava completamente seguro. As valiosas carroças de ferro foram incendiadas, lançando um brilho laranja infernal sobre a neve. Lord Harrington, o nobre arrogante que zombou de Freya durante seu banimento, foi arrastado para fora de sua tenda de comando e jogado de joelhos a seus pés. Ele tremia violentamente, olhando para a mulher que ele pensava ter morrido nas marchas mortas. Lady Freya. Harrington gaguejou, seus olhos se voltando para a forma aterrorizante e encharcada de sangue do rei Alpha Kalin, que estava protetoramente ao lado dela. Eu não sou mais uma lady de Winterborn, disse Freya, sua voz ecoando com o timbre gelado de um predador. Ela se ajoelhou, segurando o queixo dele com uma mão enluvada, forçando-o a olhar para os destroços em chamas da posse mais valiosa de seu rei. Eu sou a Luna da presa de ferro. Você retornará para Alaric. Diga a ele que seu ferro se foi. Diga a ele que suas fronteiras foram rompidas. E diga a ele que o fantasma que ele criou está vindo para reivindicar sua coroa.
Ela o soltou, erguendo-se enquanto Kalin colocava um pesado manto de pele negra sobre seus ombros. Corra, pequeno Lorde! Kalin zombou, seus olhos âmbar brilhando, antes que minha rainha decida que prefere o sabor do seu coração. Harrington se levantou desajeitadamente e fugiu para a escuridão da linha das árvores. Freya o observou ir, um sorriso frio e satisfeito curvando seus lábios. A guerra havia começado oficialmente, e ela segurava todas as peças vencedoras. O cerco de Winterborn não durou um mês, uma semana ou mesmo um dia. Durou precisamente 4 horas. A Alcateia Garra de Prata estava totalmente despreparada para um inimigo que contornou completamente suas lendárias proteções de prata. Freya conhecia as antigas catacumbas esquecidas sob o castelo. As passagens secretas originalmente projetadas para evacuar a realeza durante guerras antigas. Enquanto as forças enfraquecidas de Alaric guarneciam as muralhas externas, preparando-se para um ataque frontal das Marchas Mortas, Freya e Kaelin lideraram uma força de ataque de elite de 500 lobos sombrios diretamente através das criptas e para o coração da fortaleza. O grande salão de Winterborn estava exatamente como Freya se lembrava, mas totalmente diferente. As bandeiras carmesim e prata estavam puídas. As lareiras queimavam baixo e o ar estava denso com o cheiro de medo e magia em decomposição. Alaric estava sentado em seu trono, discutindo desesperadamente com o general Godric, quando as pesadas portas de carvalho explodiram para dentro, quebrando-se em 1000 fragmentos. A sala caiu em um silêncio atordoado e sem fôlego. Freya atravessou a entrada destruída, sua armadura de obsidiana absorvendo a luz fraca. Ela parecia magnífica, uma deusa aterrorizante da guerra e da retribuição. Ao seu lado caminhava Kalin, sua espada larga em punho, irradiando uma aura alfa sombria e sufocante que imediatamente forçou os lordes e ladies restantes no salão a caírem de joelhos em submissão. Alaric da casa Redfern. A voz de Freya soou clara e afiada como vidro quebrado. Seu reinado acabou. Alaric levantou-se lentamente, seu rosto sem cor. Ele parecia totalmente quebrado. O magnífico rei alfa dourado que ela um dia amou havia desaparecido, substituído por um homem oco e exausto. Atrás dele, encolhida em uma pilha de peles em um trono menor, a rainha Cecília soltou um gemido abafado e aterrorizado. Freya! Alaric sussurrou, dando um passo vacilante para baixo do estrado. Seus olhos se arregalaram em descrença, e com uma faísca patética e desesperada de esperança. O laço rompido dentro dele pulsou fracamente. Você sobreviveu. Você voltou para mim? Eu voltei pelo meu reino? Freya corrigiu duramente, desembainhando sua espada. O som do aço contra a bainha ecoou sinistramente. E eu não vim sozinha. O general Godric, sempre o soldado leal, sacou sua arma e avançou com um rugido furioso. Ele não deu 3 passos. Kalin se moveu com uma velocidade estonteante, desviando do golpe e desferindo um golpe esmagador com o pomo de sua espada larga na nuca de Godric. O general caiu no chão de pedra, inconsciente, mas vivo. Kalin passou por cima do homem caído, cravando sua espada no chão e cruzando os braços, uma promessa silenciosa para a sala. Interfira e você morre. Alaric olhou para Kalin, a compreensão surgindo. Você se aliou à presa de ferro. Você se acasalou com o rei rival. Você traiu sua própria espécie? Alaric gritou, tentando invocar os remanescentes de seu comando alfa. Mas sua voz falhou. Eu não traí nada. Freya rugiu, a pura força de sua voz fazendo tremer os vitrais. Você ficou naquele altar e sacrificou o nosso laço sagrado destinado por terra e pedra. Você me baniu para congelar até a morte. Você trouxe uma mortal para um mundo de magia, envenenando tanto ela quanto sua alcateia. Eu sobrevivi porque precisei, Alaric, e me aliei a Kalin, porque ele reconheceu a rainha que você tão descuidadamente descartou. Os ombros de Alaric caíram. Ele olhou para os lordes trêmulos, para o general derrotado e finalmente para Cecily, que chorava incontrolavelmente. Ele havia perdido tudo. As alianças políticas falharam, sua alcateia o desprezava, e agora o fantasma de seu passado havia chegado para executá-lo. Por favor, Alaric sussurrou, caindo de joelhos diante dela. Freya, eu fui um tolo. Eu vejo isso agora. A deusa me amaldiçoou no momento em que tirei a coroa da sua cabeça.
Poupe Cécile, ela não sabia nada de nossas leis. Ela é inocente nisso. Freya subiu lentamente o estrado, parando a poucos centímetros da trêmula rainha mortal. Cécile se encolheu, fechando os olhos com força, esperando o golpe fatal. Freya olhou para a humana. Ela não sentiu ciúmes, apenas pena de um peão movido por reis gananciosos. Arranjem as coisas dela, Freya ordenou por cima do ombro para os servos aterrorizados escondidos nos cantos. Forneçam a ela uma escolta da minha guarda pessoal. Lady Cécile será devolvida em segurança ao rei de York. Ela não é uma loba, e não morrerá na guerra de um lobo. Cécile soluçou em profundo alívio, assentindo freneticamente. Freya voltou sua atenção para Alaric, que ainda estava ajoelhado na pedra fria. Ela apontou a ponta de sua espada para a garganta dele. Eu deveria tomar sua cabeça, Alaric, Freya disse suavemente. Perigosamente. É a lei da conquista. Kalin tem o direito de matá-lo onde você está ajoelhado e absorver sua alcateia para a dele. Kalin permaneceu em silêncio, observando-a com um orgulho sombrio e ardente. Ele estava lhe dando o presente supremo, agência absoluta. Esta era a vingança dela para executar, a justiça dela para entregar. Ele apoiaria qualquer escolha que ela fizesse. Mas a morte é uma misericórdia rápida demais pelo que você fez a esta alcateia. Freya continuou, seus olhos se estreitando. Você me destituiu de meus títulos e me baniu para as marchas mortas, esperando que o gelo me consumisse. Então, eu lhe concederei exatamente a mesma cortesia. A cabeça de Alaric se ergueu em horror. Eu, Freya da Casa Vine, Luna da Presa de Ferro e conquistadora legítima de Winterborn. Ela declarou, sua voz ecoando com autoridade absoluta e inquestionável. Destituo você de sua coroa, seus títulos e seu lobo. Você está, por meio desta, banido para as marchas mortas. Se você for encontrado dentro das fronteiras recém-unidas de nosso reino, ao nascer do sol, será caçado como um errante. Ela estendeu a mão e pegou a coroa de osso e prata do chão, onde havia caído da cabeça de Cécile. Levem-no, Freya ordenou a seus lobos sombrios. Alaric não lutou enquanto os guerreiros massivos o levantavam e o arrastavam para fora do grande salão. Ele era uma casca vazia de um homem, seu legado totalmente desmantelado por sua própria arrogância. O grande salão estava completamente silencioso, exceto pelo crepitar das lareiras. Lentamente, um por um, os lordes e ladies sobreviventes da alcateia Garra de Prata caíram de joelhos, curvando suas cabeças em profunda e reverente submissão à Rainha de Ferro. Freya se virou para olhar para Kaelin. O rei rival subiu o estrado, um sorriso raro e genuíno suavizando seu rosto robusto e cheio de cicatrizes. Ele parou diante dela, estendendo a mão para traçar suavemente a linha de sua mandíbula. Um gesto terno que contrastava fortemente com a violência ao redor. Uma vitória brilhante, minha rainha implacável, Kalin murmurou, inclinando-se para pressionar um beijo suave em sua testa. Nossa vitória, Freya corrigiu, deslizando sua mão na dele. Juntos, eles se viraram para encarar a assembleia ajoelhada. Freya não colocou a coroa de Winterborn em sua própria cabeça. Em vez disso, ela jogou a relíquia antiga no fogo crepitante da lareira central, observando a prata derreter e o osso virar cinzas. Eles não governariam pelas velhas e quebradas leis de magia destinada e engano político. Eles governariam um reino unido e imparável, forjado em ferro, sombra e um amor sombrio e inquebrável. Gostou da vingança implacável de Freya e do romance sombrio com Kalin? Se este drama medieval de lobisomens te deixou na ponta da cadeira, aperte o botão de curtir e compartilhe o vídeo com seus amigos que também amam fantasia. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para nunca mais perder outro conto épico de traição, poder e redenção final. O que deve acontecer a seguir? Conte para nós nos comentários. O problema de uma maçã boa é que ela te deixa descuidada. Eu tinha 3 delas equilibradas no topo da cesta. Maçãs Redfall, as amassadas eu vendia barato à tarde, e eu estava olhando para as maçãs amassadas em vez da estrada. Foi assim que acabei empurrando meu carrinho inteiro para o caminho do homem mais perigoso do reino. E só percebi depois de quase um suspiro inteiro. Ele caiu, mas não completamente. Um homem como aquele não cai como o resto de nós. Nós caímos de qualquer jeito, com nossa dignidade espalhada ao redor. Ele se apoiou em um joelho, com uma mão enluvada e espalmada nas pedras.
O longo casaco escuro se acumulou ao redor dele. E por um instante, a pessoa mais poderosa num raio de 100 milhas estava ajoelhada na lama do mercado inferior. Tudo porque uma vendedora de frutas não estava olhando para onde empurrava seu carrinho. E eu ri. Quero ser honesta sobre isso, porque é o ponto crucial de toda a história. Eu não ri discretamente atrás da minha mão. Eu ri como se ri quando um homem muito sério, com um casaco muito bonito, cai com tudo na sua frente. Foi uma risada alta, surpresa e totalmente sem maldade. E eu não tinha a menor ideia de que tinha acabado de fazer algo que o resto do mercado morreria antes de fazer. O mercado ficou em silêncio. Não quieto. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que tem peso, que comprime o ar. Eu tinha 23 anos e era nova na parte nobre do mercado inferior. E eu genuinamente pensei que ele era apenas um homem muito sério com um casaco muito bonito. Eu estava tão enganada. Desculpe, eu disse ainda rindo, o que agora entendo que tornou tudo pior, e não melhor. Eu contornei o carrinho e estendi a mão para ajudá-lo a se levantar. Porque é isso que se faz quando se derruba alguém. A roda emperra. Eu sempre digo que preciso lubrificá-la. Ele não pegou minha mão. Ele ficou muito quieto, da mesma forma que a água fica parada antes de algo se mover sob ela. Ele estava olhando para mim daquela posição, ajoelhado, e o rosto dele. Com o tempo, aprendi a ler cada expressão daquele rosto, mas eu ainda não tinha o mapa. Seu rosto expressava algo que eu não conseguia decifrar. Não era raiva. Eu tinha me preparado para a raiva. Isso era pior que raiva. Era um homem que virou uma esquina esperando uma parede e encontrou uma porta. Atrás dele, um soldado fez um som. Havia 4 deles, eu percebi. Homens vestidos de cinza e ferro que se posicionaram ao redor do homem sério sem que eu notasse. Como móveis se arranjam ao redor de uma lareira. O que estava mais perto dele era velho, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma cicatriz na sobrancelha. O tipo de homem que decidiu que nada no mundo pode mais surpreendê-lo, e que construiu todo o seu rosto em torno dessa decisão. Ele estava olhando para a minha cesta, para as maçãs, e ficou pálido como cera. Meu senhor, disse o velho soldado muito baixo. Meu senhor, eu vejo, disse o homem sério. Sua voz era baixa e uniforme, e atravessou o mercado silencioso como uma lâmina em tecido molhado. Ele não tinha parado de olhar para mim. Onde você conseguiu estas? Não quem é você, nem como ousa, mas sim, onde você conseguiu estas? Eu olhei para a maçã na minha mão estendida. Eu tinha pegado uma do chão sem pensar, como se faz. Olhei de volta para ele, e o primeiro arrepio de algo, que não era bem medo, subiu pela minha nuca. São Red Falls, eu disse. Eu as cultivo. Logo depois da Muralha Sul, há um. É o pomar da minha mãe. Agora é meu. Algo passou por seu rosto e desapareceu antes que eu pudesse identificar. Ele se levantou. Fez isso sem usar a mão que ainda estava no chão, sem nenhum dos pequenos ajustes desajeitados que o resto de nós faz. Simplesmente se ergueu de sua posição ajoelhada, como se o chão tivesse decidido devolvê-lo. E então vi que ele era alto, muito mais alto do que o casaco me deixara adivinhar. E os 4 homens atrás dele não eram soldados, eu entendi. Finalmente, tarde demais, eles eram a guarda de um rei. Você não sabe quem eu sou, ele disse. Não era uma pergunta. Ele parecia quase, eu teria dito, magoado, se isso fizesse algum sentido, mas não fazia. Porque ele era o que estava de pé, e eu era a que estava prestes a ter um grande problema. Estou começando a achar que deveria, eu disse. O velho soldado grisalho fechou os olhos. Eu estendi a maçã. Não sei por quê. Era a única coisa em minhas mãos e a única coisa que eu tinha para dar. E alguma parte animal de mim decidiu que a saída era fazer o que eu sabia. Vender uma fruta para um homem. Está amassada, eu disse. Então, é de graça por eu ter te derrubado. Podemos considerar que estamos quites. Por uma batida de coração, ninguém respirou. Então o rei dos territórios de ferro, porque era isso que ele era, Roderick dos territórios de ferro, o lobo pelo qual todo o norte media seu medo. E eu tinha empurrado um carrinho contra ele e rido, e agora estava oferecendo a ele uma maçã danificada como compensação. Ele estendeu a mão e a pegou. Seus dedos não tocaram os meus. Ele teve cuidado com isso, o que eu notei, mas não entendi. Ele pegou a maçã pelo lado oposto, virou-a uma vez na mão enluvada.
Olhou para a mancha marrom e macia em sua casca como se fosse uma palavra em um idioma que ele não ouvia há muito tempo. Quites, ele disse. E se virou e foi embora. Sua guarda se fechou ao redor dele e partiu. E o velho grisalho olhou para trás uma vez por cima do ombro, com uma expressão que eu passaria a noite acordada tentando nomear. E o mercado só voltou a respirar quando eles saíram da praça. Eu fiquei lá, com minha roda emperrada e minhas maçãs baratas, e sem a menor ideia do que tinha acabado de acontecer comigo. Eu quero te dizer que foi o laço. Essa é a história que todos aceitaram mais tarde. O lobo do rei reconheceu sua companheira. Foi como um raio. Toda essa história. É uma boa história. A alcateia adora essa história. Eles são criados com ela. Eu parei de corrigir as pessoas, mas eu estava lá e já repassei aquela manhã na minha cabeça mais vezes do que admito. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Ele olhou para a maçã antes de olhar para mim. Ele perguntou onde eu as consegui antes de perguntar meu nome. O que quer que o tenha atingido naquele mercado, não foi o meu rosto. Levei uma longa e estranha estação para descobrir o que realmente era. E a essa altura, o custo para voltar atrás já era alto demais. Eu esperava guardas ao anoitecer. Uma multa, um açoitamento, uma sugestão educada para que eu levasse meu pomar e minha insolência para fora do reino. É assim que acontece quando alguém de baixo incomoda alguém de cima. O que recebi, em vez disso, foi um garoto na minha barraca na manhã seguinte. Um garoto do canil, pelo cheiro e pelo nervosismo, que não me olhava nos olhos. Ele disse que o forte desejava comprar minhas Red Fools. Todas elas. A safra inteira da estação. A que preço? Eu disse. Porque sou pobre, mas não sou estúpida. Ele me disse. Eu o fiz repetir 2 vezes. Era 4 vezes o valor da fruta e nós dois sabíamos disso. Diga a quem quer que o tenha enviado, eu disse, que eu vendo maçãs para qualquer um com dinheiro, e não preciso de caridade disfarçada de comércio. Então, porque também não sou tola, eu disse, mas vou aceitar a oferta. Tenho um teto para manter. Ele pareceu aliviado a ponto de chorar. Logo descobri o porquê, pois foi quando o lobo começou a aparecer. Não o rei, o lobo. Eu nunca tinha visto um alfa se transformar. Nunca tinha visto um lobo do tamanho daquele que saiu da linha de árvores na beira do meu pomar na terceira noite. Cinza, preto e silencioso, e com a altura de um potro de 1 ano nos ombros. Eu deixei minha cesta cair. Não me envergonho disso. Qualquer um deixaria. Ele não veio na minha direção. Atravessou a grama alta e até meu carrinho. Eu tinha deixado o carrinho perto da cerca sul. Ele abaixou sua cabeça enorme e, muito deliberadamente, com muita suavidade, empurrou a roda emperrada. Então ele olhou para mim. Essa é a roda, eu disse quando consegui falar. Sim, ótimo. Todos nós notamos a roda. Ele bufou. Juro a você, ele bufou. Um som exatamente tão exasperado quanto parece. E então ele se sentou ao lado do meu carrinho como um cachorro perto da lareira. E me observou pegar minhas maçãs caídas do chão com uma expressão de vasta e paciente posse. E essa foi a primeira noite. Houve muitas outras noites. O lobo não me ameaçou. Essa era a parte enlouquecedora. Se ele tivesse me ameaçado, eu saberia o que fazer. Em vez disso, ele cuidou. Ele patrulhava a cerca sul ao entardecer, e as raposas que atacavam meus galhos mais baixos pararam. Ele se deitou em frente ao portão do pomar durante as tempestades de primavera. Um enorme peso cinza e preto contra o vento. E pela manhã, o portão que estava saindo da dobradiça há 2 anos, de alguma forma, estava de volta no lugar. Ele aprendeu, com o que só posso chamar de dignidade ofendida, que eu não o alimentaria da minha mão. E então começou a deixar coisas na minha porta. Um par de lebres. Uma vez, um favo inteiro de mel silvestre, que até hoje não sei como um lobo carrega sem amassar. E uma vez, e nesta eu sempre penso, um homem tentou me pagar com uma moeda cortada, do tipo raspado, que tem metade do peso que deveria. E ele era maior do que eu e tinha certeza de que se sairia bem. E o lobo surgiu do nada, se colocou entre nós e simplesmente olhou para ele. Até que o homem colocou uma moeda de verdade no meu carrinho e foi embora, num passo pouco abaixo de uma corrida. O mercado inteiro decidiu que o lobo do rei tinha se afeiçoado à maçã. Eles não estavam errados. Eles apenas pensaram que era uma charmosa excentricidade animal.
Como um cão de caça do rei pode amar um tratador em particular. E eles estavam muito, muito errados sobre a dimensão disso. Eu não vi o rei pessoalmente por 2 semanas. Quando o vi, foi no pior momento possível. E foi o momento em que tudo o que eu achava que entendia se desfez. O forte realizava uma corte de mercado uma vez por mês. Um dia em que as pessoas comuns podiam levar suas queixas colina acima para serem ouvidas. Eu tinha uma queixa, um direito de água. A velha disputa sobre o canal que alimentava tanto o meu pomar, quanto a propriedade acima da minha. E a propriedade acima da minha pertencia a pessoas com um nome, e eu não tinha um nome. Então eu vinha perdendo a disputa por padrão há 3 anos. Eu subi a colina. Vesti meu único vestido bom. Fiquei no grande salão do Rei de Ferro, entre pessoas que nunca na vida tiveram que lubrificar a própria roda de carrinho. E esperei minha vez. E quando chamaram o caso do Canal Sul, dei um passo à frente para falar. E uma mulher em cinza prateado deu um passo à frente no mesmo momento e falou por cima de mim, como se eu não estivesse fazendo som algum. Lady Astrid. Aprendi seu nome mais tarde. Naquele momento, ela era apenas uma bela voz fria, explicando ao rei, com a facilidade de um longo hábito, que o canal sempre serviu à propriedade superior e que a requerente inferior, aqui, um pequeno gesto na minha direção, como se aponta para uma mancha. Era uma presença recente e francamente questionável. Sua mãe havia aparecido do nada uma geração atrás, e seu direito de estar naquele salão era uma cortesia que a coroa não precisava estender. Ela era muito boa. Não levantou a voz. Ela me fez parecer o tempo, algo que acontece a um lugar e é suportado até que passe. Senti meu rosto esquentar. Fui criada para manter a cabeça baixa em salas como esta. Minha mãe havia gravado isso em mim. Você é pequena, Tilda, e coisas pequenas sobrevivem ficando quietas. Mas minha mãe estava morta, e eu estava cansada. E eu mesma tinha lubrificado aquela roda de carrinho por 3 anos. E então eu levantei a cabeça e disse para o frio, a prata e as centenas de rostos que esperavam. O canal servia a ambas as propriedades sob minha mãe, e serve a ambas agora. Não estou pedindo uma cortesia à coroa. Estou pedindo que leiam o antigo registro, que diz a mesma coisa que eu, com uma caligrafia mais antiga que a reivindicação desta senhora. O salão fez um som como uma respiração presa sendo solta pela metade. E o rei em seu trono de madeira negra, que estava sentado com o queixo na mão e os olhos semicerrados, com todo o peso de seu tédio sobre os procedimentos, se endireitou. Ele olhou para mim da mesma forma que havia olhado no mercado. E então ele fez a coisa que acabou com minha vida tranquila para sempre. Tragam o antigo registro, ele disse. Ela está certa. Eu sei que está. Você não diz ela está certa para uma vendedora de frutas em detrimento de uma dama da sua própria corte. Não se você é um rei que quer paz à sua própria mesa. O belo rosto de Estrid não se moveu. E foi assim que soube que tinha feito uma inimiga da qual valia a pena ter medo. E pelo salão, os sussurros começaram, baixos, rápidos, deliciados e venenosos. Porque o lobo mais temido do norte acabara de tomar o partido da maçã que seu lobo supostamente seguia. E todos naquela sala entenderam. Eles tinham recebido o boato mais interessante da estação. Eu deveria estar triunfante. Eu tinha vencido. Eu ganhei a água. Em vez disso, eu estava olhando para o rosto de Roderick. Porque no meio segundo depois que ele disse ela está certa, algo passou por seu rosto e desapareceu. A mesma coisa do mercado. E eu finalmente tinha o mapa suficiente para ler. Não era desejo. Eu teria entendido o desejo. Era reconhecimento. Ele olhou para mim como um homem olha para alguém que já perdeu. Vou parar aqui por um momento, porque foi aqui que eu parei também. Uma vendedora de frutas tinha acabado de ganhar uma discussão contra uma dama no próprio salão do Rei de Ferro. E o lobo mais temido do norte havia dito, ela está certa na frente de todos eles. E em vez de descer aquela colina flutuando de alegria, eu estava remoendo o olhar em seu rosto. Aquele olhar, como o de um homem de luto por alguém que ainda estava de pé na sua frente. Eu ainda não sabia o que significava. Se você já tem um palpite, me diga nos comentários antes que a maçã revele o segredo. Adoro estar errada em boa companhia. E se você quiser estar aqui quando isso acontecer, o portão do pomar fica aberto para quem se inscrever. Certo, onde eu estava? Eu não dormi naquela noite.
Sentei-me na cozinha da minha mãe com uma única vela e revirei a manhã repetidamente. E pensei na maçã, na maneira como ele perguntou de onde eu a tirei antes de perguntar quem eu era. Na maneira como o velho soldado grisalho ficou pálido como cera ao ver minha cesta. Onde você conseguiu estas? Agora é meu. Minha mãe tinha vindo para este reino antes de eu nascer. Do oeste, ela sempre dizia vagamente, com a voz que usava para coisas que não queria que fossem investigadas. E ela havia plantado as Red Falls, suas Red Fools, uma maçã agridoce que eu nunca tinha visto crescer em nenhum outro lugar. E ela me criou para ser pequena, quieta e segura. E ela morreu há 4 invernos de uma febre que a levou em uma semana. E eu nunca pensei em perguntar a ela do que ela estava se escondendo para sobreviver. Quero dizer que estou orgulhosa do que fiz a seguir. Não estou particularmente. Mas eu estava cansada de ser o tempo. Na próxima corte de mercado, não levei uma queixa. Subi a colina e encontrei o velho soldado grisalho no pátio inferior Osrich, o segundo em comando do rei, embora eu ainda não medisse o perigo de encurralar tal homem. E me plantei na frente dele com uma Red Fall na mão. E eu disse, você reconheceu esta maçã no mercado? Você a reconheceu antes dele. O que é? Ele olhou para a maçã por um longo tempo. Ele era um homem que claramente decidiu anos atrás que o mundo não tinha mais surpresas para ele. E eu me tornei uma surpresa. E ele não me agradeceu por isso. Essa não é minha história para contar, garota, ele disse. Não sou uma garota. Sou uma mulher adulta, com uma mãe morta e um rei que olha para mim como se eu fosse um túmulo. Diga-me. E talvez tenha sido isso, a mãe morta dita claramente. Ou talvez ele estivesse simplesmente cansado também. Ele olhou uma vez para as altas janelas do forte, da maneira que um homem olha para algo que está prestes a desobedecer, e disse, 11 anos atrás, o rei não era um rei. Ele era um príncipe e estava perdendo uma guerra que seu pai havia começado. E em uma retirada pelos desfiladeiros ocidentais, sua coluna foi emboscada e se desfez. E ele desceu da montanha sozinho, meio morto. Seu lobo sangrava até ficar branco em um mercado de fronteira em uma cidade que não hasteava a bandeira de ninguém. Eu fiquei muito fria. Uma mulher lá o alimentou, disse Osrich. Não sabia o que ele era, não perguntou. Ele era um miserável faminto em uma vala. E ela estava fechando sua barraca. E ela lhe deu o que não vendeu. Maçãs, as amacidas, as baratas, as que ninguém compra. Ela lhe disse, e aqui a voz do velho falhou e ele a controlou. Ela lhe disse que era de graça porque estava lá amassada e que eles podiam considerar que estavam quites. A vela no meu peito se apagou. Ele voltou por ela quando estava forte, disse Osrich. Dias depois, a cidade havia desaparecido. Invasores, a mesma guerra, não importa. Ele nunca soube o nome dela. Ele passou 11 anos e mais ouro do que você verá em 10 vidas, tentando encontrar uma mulher que ele só podia descrever por uma maçã para pagar uma dívida do tamanho de sua vida inteira. E ele nunca conseguiu, porque ela já tinha ido para o leste com uma criança e uma muda de sua própria árvore e construído um pequeno pomar tranquilo logo após a muralha sul do próprio reino, que ele acabou governando, e foi enterrada lá há 4 invernos, e sua filha cultiva as mesmas maçãs e vende as amassadas barato e diz aos homens que estão quites. Não me lembro de ter me sentado. Eu estava sentada. Ele não se apaixonou pelo seu rosto naquele mercado, disse Osrich, não de forma indelicada, o que foi pior. Ele pensou por uma batida de coração que a tinha encontrado, a mulher morta, que ela voltou para deixá-lo dizer obrigado. Foi isso que você viu. Foi isso que me deixou pálido como cera. Ele me deu um leve sorriso. O resto, o laço, o lobo que não sai do seu portão, isso veio depois, garota. Mulher, essa parte é real e é dele, e você terá que resolver isso com ele. Mas a primeira coisa, a coisa que todo o mercado está fofocando como amor à primeira vista. Ele balançou a cabeça grisalha. Aquilo foi um homem vendo um fantasma e sofrendo por ele 2 vezes. Então essa é a verdade. E estou contando do jeito que realmente aconteceu, porque a versão bonita já circulou o suficiente. E eu não deixei por isso mesmo. Nem você deixaria. Fui ao forte e exigi ver o rei. Você não pode exigir ver o rei. Eu não sabia disso. Eu disse a um guarda, como você diria a um lojista. E as sobrancelhas do guarda subiram até o capacete.
E eu ainda estaria naquele pátio agora, se o grande lobo cinzento não tivesse aparecido na esquina do estábulo, olhado para a situação e se deitado no limiar da porta interna, de uma forma que tornava fisicamente impossível fechá-la. O guarda olhou para o lobo olhou para o guarda. Fui levada para dentro. Ele estava em sua biblioteca, que eu aprenderia a ser onde ele ia para não ser rei por uma hora. Havia uma lareira e livros demais e uma única cadeira perto do fogo que ninguém além dele jamais usava. E ele estava de pé na janela, de costas para mim, quando me trouxeram. E no parapeito da janela à sua frente, escurecendo suavemente, intocada, amolecendo lentamente com o tempo, estava a maçã amassada que eu lhe dera no mercado 3 semanas antes. Ele a guardara. Ele a colocara onde pudesse ver. Ele a deixara apodrecer em vez de movê-la. Você sabe, ele disse para a janela. Não era uma pergunta. Ele sempre tinha mais certeza do pior do que do melhor. Osrich me contou. A cidade, a guerra, a mulher que te alimentou. Eu não entregaria o velho mais do que isso. Seus ombros se moveram. Então você sabe que não sou eu. Ele parou, tentou novamente. Você sabe que não é você. A coisa que todos estão dizendo. Você sabe? Eu a vi, não você. Devo-lhe um pedido de desculpas e não um cortejo. Estou tentando encontrar as palavras há 3 semanas, e não há nenhuma que não seja um insulto. E aqui foi onde surpreendi nós dois. Ela foi gentil com você porque sabia que você seria rei um dia. Eu disse. Ele se virou. Não, ela não tinha ideia do que eu era. Essa foi a... Sua mandíbula se contraiu. Essa foi a questão toda. Ninguém em minha vida foi gentil comigo sem saber o tamanho da dívida que estava comprando. Ela deu a um estranho moribundo suas maçãs amassadas e disse que estavam quites e não pediu nada porque não havia nada a pedir. Ela não sabia que eu era alguém. Ele olhou para a maçã podre no parapeito. Ela foi a única pessoa que já foi gentil comigo de graça. Ela era minha mãe, eu disse. O nome dela era Hannah. Ela gostava da chuva. Ela cantava desafinado e não se importava. Ela me disse para manter a cabeça baixa para que o mundo não me notasse. E eu fiz isso por 23 anos. E na primeira vez que me esqueci, eu te derrubei na lama. Respirei fundo. Você não se apaixonou por um fantasma naquele mercado, meu senhor. Você conheceu a filha dela. A dívida ainda é minha. Para perdoar ou não, sou do sangue dela e a única que resta que pode dizer. O fogo estalou. Ele não se moveu em minha direção. Ele nunca, em todo esse tempo, se moveu em minha direção antes de eu me mover primeiro. Passei a entender que essa era a coisa mais cuidadosa sobre ele e a mais reveladora. Então diga, ele disse baixo. Seja o que for, diga e eu farei. Ouro, terras, o canal livre para sempre, seu nome nos registros, seu pomar murado e protegido. Diga o preço do que ela me deu, e eu esvaziarei o tesouro para ficar quite com os mortos. E eu olhei para este homem, este rei que podia comprar qualquer coisa e que tentava há 11 anos comprar a única coisa que não pode ser comprada, que é a sensação de ter sido visto por alguém que não queria nada de você. E senti toda a forma dele finalmente, a solidão de valer demais para receber algo de graça. Não é assim que quites funciona, eu disse. Ela te disse, quite significa que já está igual. Você não deve nada. Esse foi o presente todo, seu grande homem triste. Nunca houve uma dívida. Você simplesmente não conseguiu acreditar. Então você inventou uma e a carregou por 11 anos. Ele me encarou. Guarde a maçã se quiser, eu disse mais gentilmente. Mas já passou do ponto. Trarei uma fresca amanhã, amassada, barata, de graça. E então, porque seu rosto estava fazendo algo que claramente não fazia na frente de outra pessoa há muito tempo, e porque sou filha da minha mãe e não podia deixar um miserável na vala, acrescentei. E você pode parar de mandar seu lobo consertar meu portão. Está pior do que antes. Agora abre para o lado errado. Ele riu. Saiu dele como algo assustado de um matagal. Uma vez, áspero, incrédulo, e o grande lobo cinzento na porta levantou a cabeça e olhou para ele como se também estivesse esperando 11 anos para ouvir aquele som. Eu deveria dizer que foi simples depois disso. Não foi. Porque Lady Astrid estava observando a mulher da maçã entrar e sair da biblioteca particular do rei, e ela decidiu que o boato não era mais divertido, e ela era uma mulher com um nome e um plano e nenhuma intenção de perder uma coroa para uma vendedora de frutas.
Ela agiu na próxima corte completa. E agiu bem. Ela não me acusou de seduzir o rei. Isso teria me lisonjeado e o envergonhado. E Estrid não fazia nenhuma das duas coisas por acidente. Ela se levantou no grande salão, com um papel dobrado na mão e uma expressão triste e obediente, e disse que havia descoberto algo que a coroa precisava ouvir, que a mãe da mulher da maçã não tinha vindo do oeste, mas tinha sido enviada, plantada, 11 anos atrás. Uma espiã semeada na região da fronteira durante a guerra. Sua bondade para com um príncipe ferido, um jogo de longo prazo. Sua filha, a lâmina paciente, deixada para trás para terminá-lo. Ela tinha um papel. A caligrafia era estrangeira. O selo estava borrado, mas presente. Uma mulher foi comprada para jurar que se lembrava de Hannah, recebendo dinheiro do intendente do inimigo. Foi muito bom. Foi bom o suficiente para eu ver o salão acreditar, rosto por rosto, da mesma forma que o gelo toma uma janela. A estranha afeição de um rei por uma mulher comum é fofoca. Um rei enfeitiçado pela assassina plantada de um inimigo é um motivo para agir. E um conselho que estava envergonhado por semanas estava faminto por um motivo para agir. E a lei para um agente inimigo comprovado, pego no próprio salão do rei, não é o exílio, é o cepo. Naquele dia, pela própria mão do rei ou de seus segundos, diante da corte, para que ninguém pudesse dizer mais tarde que a coroa foi branda. Osrich tinha a mão na espada e os olhos no rei, e seu rosto velho estava pálido como cera novamente. Eu entendi, de pé nas lajes frias, com o gelo de todo o norte se espalhando por seus rostos, que Estrid não precisava que o rei acreditasse. Ela só precisava que ele fosse incapaz de refutar rápido o suficiente na frente de pessoas suficientes, para que poupar-me parecesse exatamente o feitiço que ela descreveu. Ela construiu uma armadilha com duas portas e me colocou no meio, e ambas as portas davam para o cepo. Então eu fiz a única coisa que me restava fazer. Eu disse a verdade, simples, da maneira que minha mãe cantava, desafinada e sem se importar com quem ouvia. Minha mãe vendia maçãs, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu estava. Ela las vendia em uma cidade de fronteira que não hasteava a bandeira de ninguém, para qualquer um com dinheiro, e para um homem sem, porque ele estava morrendo em uma vala e ela tinha frutas amassadas que não durariam. Ela não sabia que ele era um príncipe. Ela o teria alimentado da mesma forma se ele fosse um pastor de cabras. Isso não é uma espiã. É apenas uma mulher decente. E nenhum de vocês conheceu o suficiente delas para saber reconhecer uma quando a veem descrita. Não foi o suficiente. Eu podia ver que não era o suficiente. A verdade raramente é páreo para uma boa falsificação e um conselho assustado. Estrid sorriu muito discretamente e ergueu o papel mais alto. O selo. Mostre-me o selo, disse o rei. Ele não havia falado até então. Ele desceu do trono e atravessou o salão. Para ela, não para mim, cuidadoso até mesmo agora. E ele pegou o papel dobrado da mão dela. E olhou para o selo borrado no canto, pelo tempo que um coração leva para bater talvez 4 vezes. Então ele fez a coisa que lhe custou, a coisa pela qual o amarei até o fim da minha vida, a coisa que nenhum rei jamais deveria fazer. Ele contou a todo o norte a verdade sobre si mesmo. 11 anos atrás, disse Roderick, e ele não levantou a voz, e o salão ficou em silêncio para ouvi-lo. Eu desci dos desfiladeiros ocidentais sozinho. Minha coluna estava morta. Meu lobo sangrava até ficar branco. Eu era um príncipe perdendo a guerra de meu pai e rastejei para um mercado em uma cidade insignificante e teria morrido na sarjeta, exceto que uma mulher fechando sua barraca me deu as maçãs que não vendeu e me disse que era de graça porque estavam amassadas e poderíamos considerar que estávamos quites. Ele se virou lentamente para que estivesse falando com todos eles. Passei os anos desde então tentando encontrá-la para pagá-la, porque não conseguia entender uma bondade sem preço. Nunca a encontrei. Ela morreu aqui uma geração depois, em um reino que por acaso eu governo, com uma filha e um pomar e as mesmas maçãs. Ele olhou para o papel em sua mão. Isto diz que ela era uma lâmina paga. Conheci aquela mulher pela duração de uma misericórdia, e foi a coisa mais verdadeira que já me aconteceu. E vou lhes dizer o que sei sobre selos. Ele o ergueu. Este é o selo de inverno do próprio conselho, tirado de um decreto de grãos e borrado para escondê-lo. Assinei 1000 deles.
Você forjou a marca da minha própria casa em uma mentira sobre a única pessoa que já foi gentil comigo, por nada. Ele deixou o papel cair. Lady Astrid, você calculou mal a única coisa em meu reino que não está à venda. O salão explodiu e Astrid, e esta é a parte que ninguém acredita, mas eu estava lá. Eu senti o vento. Astrid não havia construído uma armadilha com 2 portas por nada. Ela tinha uma terceira. Enquanto os guardas se viravam para ela puxou uma lâmina fina de sua manga prateada, do tipo que uma pessoa assustada e inteligente guarda para o momento em que o plano falha. E ela foi, não para mim, mas para ele, para o rei que acabara de desmascará-la na frente das únicas pessoas cuja opinião ela tinha. Porque se ela não podia ter a coroa, ela poderia pelo menos fazer do reino uma viúva e de si mesma uma mártir. Pensei muito sobre por que me movi. Não sou corajosa. Passei 23 anos não sendo corajosa de propósito. Mas ela foi para cima dele e ele estava olhando para mim. Acontece que ele estava sempre olhando para mim. E por isso não viu a lâmina. E o grande lobo cinzento estava a um salão de distância, perto das portas, longe demais, e não havia ninguém entre ela e o rei, exceto uma vendedora de frutas que, em algum momento na última hora, parou de ser o tempo. Eu agarrei o pulso dela. Só isso. Não sou uma guerreira. Não a desarmei de forma limpa e gloriosa. Fechei minhas 2 mãos em volta do pulso dela e pressionei com toda a força que 3 anos lubrificando minha própria roda de carrinho me deram. E a lâmina virou e abriu um longo corte na minha própria palma, em vez de ir para onde ela a enviou. E doeu como se esperaria. E eu segurei mesmo assim, com sangue e tudo, até que Osrich nos alcançou. E tudo acabou. Sentei-me nas lajes do grande salão com a mão cheia do meu próprio sangue e comecei, sem motivo aparente, a rir. O rei se ajoelhou na minha frente pela 2ª vez desde que nos conhecemos. Desta vez foi de propósito. E desta vez era ele quem parecia que nunca mais pararia. Ele pegou minha mão arruinada com as 2 dele, sem luvas, cuidadoso, a primeira vez que ele me tocou. E ele inclinou a cabeça sobre minha mão e disse algo nela, baixo demais para o salão ouvir. Você está sangrando no chão do rei. Eu disse a ele, porque alguém tinha que dizer. Ele aguenta, disse ele contra minha mão. Já aguentou coisa pior de mim. E então, levantando a cabeça na frente de todos eles, com uma voz feita para ser ouvida. Esta mulher está sob minha proteção e a da coroa. Sua mãe me manteve vivo quando eu não era nada. E sua filha fez isso 2 vezes agora em 1 hora. E eu cansei. Sua voz falhou e ele deixou. Cansei de ser um homem que não consegue aceitar uma gentileza sem um preço. Não há preço, ela me disse, nunca houve. É estranho sangrar por todo o chão de um grande salão e sentir-se, pela primeira vez na vida, completamente vista. Eles levaram Astrid, exilada no final. Não para o cepo. Ele era um homem duro, mas descobri que ele tinha um horror ao cepo que eu entendia melhor agora. Despojada de seu nome e suas propriedades, e colocada na estrada oeste ao amanhecer, o que tem sua própria simetria sombria. O papel forjado foi para o mesmo fogo que sua ambição. O conselho, que estava tão faminto para agir, descobriu da noite para o dia que sempre, sempre esteve do lado da mulher da maçã. E eu os deixei pensar assim, porque minha mãe me ensinou que não se desperdiça boa vontade corrigindo as pessoas sobre para que lado o vento soprava. Minha mão sarou torta. Há uma costura branca na palma que levarei para o túmulo. O rei a odiou por um tempo. Estremecia sempre que a via, até que eu lhe disse para parar que eu preferia uma cicatriz que escolhia um silêncio que não escolhi, e que se ele quisesse ser útil, poderia segurar a mão em vez de lamentá-la. Ele aprendeu. Ele aprendia rápido qualquer coisa que o permitisse ficar perto. Não vou lhes dar a parte em que a dívida se transformou em outra coisa. A longa e lenta virada daquela estação, as noites na biblioteca quente, a noite no pomar sob uma lua baixa e dourada quando ele finalmente parou de ficar a 3 passos de distância, diminuiu a distância a ele mesmo e me beijou. E eu entendi que o lobo sabia a forma disso há meses e simplesmente estava esperando com enorme e resignada paciência que as 2 pessoas mais lentas do reino o alcançassem. Não vou lhes dar tudo. Parte disso é meu. Vou lhes dar o beijo porque é o único que importa. Parecia que me diziam que estávamos quites.
Como uma dívida que eu não sabia que carregava em toda a minha vida pequena e cuidadosa, sendo finalmente posta de lado. É isso. É tudo. Um ano depois, há um pomar dentro das muralhas do forte. Ele mandou plantá-lo na primeira primavera. Red Falls, mudas das árvores da minha mãe, no pátio nu, e frio onde nada crescia, a memória viva porque nada era permitido. A corte pensa que é um gesto romântico. Não é. É um homem que passou 11 anos sem conseguir encontrar um túmulo, aprendendo a cuidar de uma coisa viva em vez disso. E eu os deixo pensar que é romance, porque a verdade é melhor guardada entre nós e o lobo. Eu sou aluna dos territórios de ferro, o que ainda me faz rir alto em momentos inesperados, geralmente no conselho. Geralmente para o alarme visível de homens que traçam suas linhagens até a primeira lua e não conseguem entender como a mulher da maçã acabou na cabeceira da mesa, dizendo-lhes que seu levantamento de água está errado. Geralmente estou certa sobre o levantamento. Eu leio as caligrafias antigas agora. O mercado ainda tem minha barraca, eu a mantive. Desço a colina nos dias de mercado e vendo Red Falls, e vendo as amassadas barato. E de vez em quando, um estranho novo na cidade tenta me pagar com uma moeda cortada, e uma forma cinza e preta muito grande se destaca das sombras da praça, e o estranho reconsidera. O lobo está ficando grisalho no focinho, assim como Osrich. Eles se tornaram amigos improváveis, os dois. O velho soldado e o velho lobo, ambos que ficaram pálidos como cera ao ver minhas maçãs, e ambos que agora se deitariam em qualquer porta do mundo para me manter do lado seguro dela. Esta manhã chegou uma carta trazida para o leste por um comerciante de uma cidade sendo reconstruída nos desfiladeiros ocidentais, uma cidade que não hasteava a bandeira de ninguém, se reerguendo pedra por pedra. As notícias viajam. Eles ouviram de alguma forma que a Luna do Rei de Ferro cultivava uma maçã agridoce que ninguém mais tinha, que sua mãe havia trazido à muda do país ocidental uma geração atrás. E eles se perguntavam humildemente se a Luna poderia poupar algumas sementes para plantar, para que o pomar que queimou na guerra pudesse crescer novamente. Estou enviando-lhes uma cesta, as boas desta vez, e uma amassada no topo. De graça, porque algumas coisas você passa adiante de propósito. Roderick me perguntou ontem à noite, perto do fogo, na voz cuidadosa e baixa que ele ainda usa para as coisas que mais importam, se eu já o havia perdoado. Pelas semanas em que ele não conseguia olhar para mim, por me confundir com um fantasma, por demorar tanto para entender que nunca houve dívida alguma. Eu lhe disse a verdade da maneira que minha mãe a cantava, desafinada, sem se importar com quem ouvia. Não havia nada a perdoar. Eu disse que sempre estivemos quites. Então me diga, você percebeu que nunca foi sobre o laço? Ou você também acreditou na versão bonita, até a maçã? Sente-se comigo um momento nos comentários e me diga. E me diga de que parte do mundo você está ouvindo esta noite. Gosto de imaginar o pomar chegando tão longe. E se você quiser voltar na próxima semana para outra história contada como realmente aconteceu, inscreva-se e o portão permanecerá aberto. Ele abre para o lado errado agora, mas está aberto.